Abel, boa noite. A gente está ao vivo no Bate-Bola. Queria que você fizesse o teu resumo, a tua leitura dessa partida de hoje. Você entra em campo sem alguns atletas seus que são titulares, até alguma surpresa aí na hora que a gente foi ver a escalação. O que você pode avaliar dessa partida hoje contra o Santos? Uma partida de hoje, um respeito enorme de uma equipe com a outra. O jogo teve muito igual durante muito tempo. Nós terminamos o primeiro tempo, os últimos 15 minutos, jogando melhor. E nesse finalzinho, depois que entrou o Copete, eles ficaram mais agudos. Eu não vou ficar lamentando o jogador que não pode. Não adianta ficar lamentando, cara. Tem que botar uma equipe em campo que entrou o Fluminense. Nós já tivemos várias vezes dificuldades iguais e conseguimos superar. O Santos foi feliz. Eu acho até que o jogo fosse empatado, apesar que tiveram duas oportunidades meia claras. Uma que o Gabigol errou o toque e a outra a cabeçada do Bruno Henrique. Mas é uma equipe qualificada, uma equipe de muito toque de bola. Nós conseguimos neutralizar isso. Eles vinham atrás da bola, nós perdemos a bola, nós vimos atrás da bola também. E numa jogada houve né, a diferença individual naquele lance. Um jogador estava impedido, o Copete, e o Bruno entrou por trás e fez o gol. Abel, você sempre, diversas vezes durante o ano, já recebeu várias propostas, já declarou seu amor para o Fluminense em algumas vezes. A gente vem percebendo que a situação política do clube é cada vez mais complicada e parece que a coisa vai afunilando, a torcida vai perdendo a paciência. Acho que já tem um tempo que a gente não fala sobre isso. Seria importante para a gente dizer qual a sua situação em relação à diretoria nesse momento. A gente sabe que o Fluminense, por exemplo, perdeu o Paulo Autuori, que era muito importante para dividir as coisas com você no Fluminense. O Fluminense vem perdendo muitos jogadores importantes, só que a cobrança continua mesmo com o elenco escasso. O torcedor tem o direito, né? Ele quer ver a equipe com grandes jogadores, só que o Fluminense não tem essa condição. E a minha relação com o clube, ela continua inalterável. E com a direção é espetacular. Eu tenho uma admiração, uma relação muito, muito honesta, muito tranquila em relação ao presidente e ao vice-presidente, né? O Fabiano e o Pedro. Estamos num momento complicado. São 5 jogos sem ganhar, né? Todo mundo tem que sentar, todo mundo tem que pensar e tem que procurar achar a solução, né? Então, é um momento importante, porque todo mundo vai esfriar a cabeça. Depois voltar para uma pré-temporada forte. Mas nunca esquecendo que os outros já são fortes, né? Nós temos que ficar muito mais fortes. Professor, boa noite. Até que ponto essa intertemporada vai servir para o Fluminense esfriar a cabeça, para você colocar os jogadores do Fluminense novamente aquele recomeço? Porque parece que os jogadores estão bem desgastados. Qual o ponto positivo e o ponto negativo dessa parada para a Copa? O ponto positivo é que você vai poder recuperar os caras, né? Jogador como o Jadson, por exemplo, Richard, o Gilberto. Tu vê que o Gilberto já pagou um preço, o Renato já pagou um preço, o Ayrton pagou um preço, o Marco Júnior, o Pedro, nós ficamos sem os 2 atacantes da nossa equipe, os 2 artilheiros. E você vai fazer a pré-temporada, esses caras vão voltar todos eles bem. Mas na frente, depois quarta e domingo novamente, você tem que ter reposição, porque vai acontecer o mesmo problema. Não é só no Fluminense. Quando você começar quarta, domingo, completou 6, 7, 8 jogos, de 3 em 3 dias, surge problema. Aí você tem que ter número, e de preferência qualidade, para que não sinta, né? Nós já pagamos isso ano passado, com muitas contusões, de Scarpa, de Douglas, de Sornosa, depois da saída do Wendel, do Richarlison. A gente não pode repetir o ano passado, porque na frente você vai ter um preço de novo, isso é óbvio. Eu volto em julho e não para mais, até dezembro. É complicado. Então, por isso que é fundamental, não é só você qualificar o grupo,
é você ter números suficientes. Existem posições, por exemplo, hoje eu não tinha o Eric, que foi no banco, mas não tinha o Gun e o Renato. Então, vocês viram, o Luan jogou muito bem, o Natan jogou muito bem, o Roger jogou muito bem, voltou a sentir alguma coisinha ali, mas você se safa. Não jogou o Gilberto, não jogou o Léo, que é o reserva imediato. Botamos o Norton, que é um menino que não vem jogando. Ele foi lá, fez o possível que ele podia fazer, é volante, joga de lateral. É assim, né? Então, isso na frente, não tenha dúvida, com a melhor pré-temporada que você fizer, isso vai acontecer. Né? Quando reiniciar, isso vai acontecer. Então, você tem que estar realmente precavido para isso. Abel, por favor, eu queria insistir um pouquinho na questão da Aline, mas de uma visão um pouco diferente. Por exemplo, o que o atraso dos salários dificulta no dia a dia de vocês? Essa é uma situação que já aconteceu no ano passado. Tu mesmo já havia comentado do desgaste que isso dá. Só que nesse ano, após a saída do Paulo, o que parece para a gente é que a coisa está muito centrada em ti. Eu sei da tua postura de sempre cumprir os contratos. Essa situação não muda nada teu segmento de trabalho no Fluminense? Não, porque eu tenho que falar sobre coisas internas, eu falo internamente para o presidente e para o vice. E aí já vem um diretor executivo, mas nós o time não corria, se estivesse afetando. Agora, claro que os jogadores poderem jogar, hoje foi paga uma imagem, jogadores poderem jogar com a cabeça tranquila, seria o ideal, né? Mas a gente não pode, porque aí é um pouco covarde, sabe? Porque tudo que está acontecendo ano passado, esse ano, jogar nas costas do Pedro. Não é por aí não. Não é por aí não. Eu lembro muito bem que no final de janeiro, quando ele chegou para mim e me colocou uma situação real da situação do Fluminense, eu falei para ele, você tem que tentar explicar isso, cara. Porque senão vai cair tudo nas suas costas. E está caindo nas costas dele. Então eu não quero soar político. Inclusive não era nem acho, né, que não era nem o treinador dele naquela época. Tinha outro candidato que falou que eu seria o treinador. Mas eu gosto imensamente dele, porque ele é um cara muito correto, é um cara do bem, é um homem. Tive o prazer de conhecer a família, pessoal de muito nível. Agora, o torcedor está parte disso tudo. O torcedor, ele quer ver um grande time, ele quer ver conquista, ele quer ver conquistar alguma coisa. Conquistamos pouco. Foram 2 títulos pequenos, uma Taça Guanabara no passado e uma Taça Rio esse ano. Mas isso não basta o torcedor, né? Então é meio complexo, mas é um momento oportuno. É um momento para deixar algumas coisas, algumas atitudes extremamente corretas de lado, para ir buscar mais jogador, cara. Não é que esse grupo não tem capacidade. Esse grupo todo, ele inteiro, vinha aí jogando muito bem. Aí o problema começou bem. Quando? Começou a machucar Ayrton, Marcos Júnior e Pedro. Aí já começa a complicar, né? Porque já se tinha uma forma de jogar desde janeiro, desde o Florida Cup, e que nós tivemos que perder o coletivo, que era a coisa mais forte que nós tínhamos. E dentro desse coletivo, como era forte, havia a individualidade que sobressaía. E tu está vendo que agora não está sendo possível. Abel, só queria tirar uma dúvida em relação à zaga que chamou um pouco a nossa atenção. No último jogo, o Gun e o Renato Chaves foram poupados por desgaste muscular. A gente acompanhou eles treinando essa semana e hoje, novamente, eles foram poupados antes da parada para a Copa. Que é um tempo que eles vão ter para descansar. É porque, de fato, a sequência anterior já estava muito intensa, eles estavam no limite? Qual realmente a decisão? Exatamente. E poderia entrar, jogar, sem problema nenhum, como poderia ter uma contusão muito séria. Aí perdi aí a intertemporada. E essa zaga jogou bem, jogaram novamente muito bem, os 3, hoje. E perdemos de 5 para o Atlético, e eles foram muito bem.
qual gol que você vai dizer, ó, falhou o fulano, falhou o Alan, falhou o Natan, falhou o Roger. Não teve nada disso. A gente foi feliz demais nos gols. E voltaram a jogar muito bem. Não é por aí. Mas a gente tem um trabalho que a gente tenta seguir, porque você vê, o Roger jogou o jogo passado, estava bem hoje, sentiu novamente uma coisinha. O Marco Júnior ficou fora, foi voltar, saiu com 10 minutos contra o Paraná. Daqui a pouco, nem para intertemporada você tem jogador.